Você tem dúvidas sobre o que significa trânsito IP, PTT, CDN, Peering, PNI? Eu sou o Renato Ornelas da OpenX e nesse vídeo vamos explicar cada um desses conceitos e explicar como funcionam as conexões entre as várias redes que compõem a internet. A rede global de computadores, também conhecida como internet, é uma rede formada por várias redes conectadas entre si. Para que todos os dispositivos possam se comunicar, essas redes precisam estar interconectadas. Cada uma dessas redes, dessas entidades conectadas à internet, também é conhecida como Sistema Autônomo ou AS, a sigla em inglês. E cada um desses sistemas autônomos recebe um número único, também chamado de ASN. A OpenX é um sistema autônomo e o nosso ASN é o 263444. Vamos agora explorar as várias formas de conexão entre os ASNs. Primeiro, vamos falar sobre trânsito IP. Essa é uma forma de conexão paga em que uma empresa permite que o tráfego da outra passe pela sua estrutura para chegar nos destinos da internet. Nesse tipo de conexão, o cliente também é chamado de downstream e o fornecedor é chamado de upstream. Então chama trânsito IP porque o fornecedor permite que os pacotes do cliente transitem pela sua rede para chegar no restante da internet. Dependendo do tamanho e da capacidade da operadora, a gente pode classificar em 3 grandes grupos. O primeiro desses grupos é as operadoras que a gente chama de Tier 1, são as maiores operadoras globais. Essas operadoras elas não precisam de contratar trânsito com ninguém, elas são tão grandes que elas fazem acordo com as outras Tier 1 para chegar nos outros destinos. São essas operadoras que compõem a espinha dorsal da internet. A próxima categoria são as operadoras Tier 2. Essas são operadoras intermediárias que elas compram bandas de operadoras maiores e vendem normalmente para operadoras menores. Essas operadoras Tier 2 normalmente elas fornecem outros serviços adicionais, como hospedagem, fornecimento de conteúdo e outros serviços agregados. Elas normalmente equilibram entre comprar trânsito para atender suas próprias necessidades e também vender para outras operadoras menores. A última categoria são das operadoras Tier 3. Elas são as operadoras menores, aquelas que somente compram trânsito de outros ASNs e não vendem tráfego para nenhum outro AS. Essas são normalmente as operadoras que vão atender os usuários finais, as empresas, e elas são muito importantes nesse ecossistema. A OpenX, por exemplo, é uma operadora Tier 2. A gente compra banda de várias outras operadoras Tier 1, de algumas operadoras Tier 2 e também nos conectamos com vários outros conteúdos pela internet para oferecer para os nossos clientes. Essas classificações ajudam a entender como funciona a hierarquia da internet. Enquanto as operadoras Tier 1 formam a grande espinha dorsal da internet, as operadoras Tier 2 e Tier 3 são aquelas que vão ter um escopo mais regional, conectando as empresas e os usuários finais. Ou seja, cada uma delas desempenha o seu papel nessa conectividade global. A próxima modalidade que vamos focar é no peering, ou troca de tráfego. Essa é uma modalidade com custo reduzido ou até mesmo sem custo, em que dois ASNs que têm um interesse mútuo vão trocar tráfego entre si. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma grande quantidade de tráfego indo diretamente para os servidores do Google. Então o Google vai ter o interesse de se conectar diretamente à minha rede para que esse tráfego não passe por outros intermediários. Fazendo essa conexão direta, muitas vezes a gente vai ter uma redução de custo, uma redução da latência ou uma melhoria na qualidade, porque quanto menos intermediários, melhor vai ser a conectividade. Uma evolução desse conceito de troca de tráfego é o que a gente chama de PTT, que é ponto de troca de tráfego. A sigla em inglês seria IXP, que ao invés de a gente fazer a conexão com um outro ASN para fazer a troca de tráfego, ponto de troca de tráfego você vai ter a conexão de várias redes. Alguma dessas redes vai ter mais usuários finais, outras redes vão ter mais conteúdo. Então, você se conectando a um ponto de troca de tráfego, você, em vez de ter que fazer conexões diretas com cada um desses fornecedores de conteúdo, por exemplo, você já vai atingir vários deles ao mesmo tempo. Então você vai encurtar o caminho para várias redes ao invés de fazer esse trabalho um a um. Imagine que o ponto de troca de tráfego como fosse um marketplace, em que você vai ter de um lado os fornecedores, que são as grandes marcas de conteúdo, como por exemplo o Google, Netflix, Facebook, Globo, e do outro lado você vai ter os consumidores, que são os clientes finais dos provedores de acesso. O maior projeto de troca de tráfego do mundo no momento fica no Brasil e se chama ix.br. Ele é mantido pelo nick.br, que também mantém todo, através do registro BR, os domínios no Brasil e também fornece os ASNs para todos os provedores brasileiros. Além disso, o ix.br de São Paulo é o maior do mundo, tanto em volume de tráfego quanto em quantidade de participantes conectados. A OpenX está presente no ix de São Paulo através de mais de 6 datacenters diferentes e nesse momento que a gente grava esse vídeo temos aproximadamente 25 portas de 100 GB conectados, ou seja, a gente tem uma capacidade total conectada ao ix.br de aproximadamente 2.5 terabit. Na última vez que a gente fez uma medição, cerca de 8% do tráfego do ix São Paulo passava em equipamentos da OpenX. Através dessas nossas conexões, a gente permite que os clientes usem um serviço que se chama SIX, que é o compartilhamento da infraestrutura do ix, em que reduz o custo
e melhora a conectividade para os provedores. O próximo conceito que vamos explorar é o PNI. Como a gente falou anteriormente, o peering é a troca de tráfego diretamente entre dois ASNs. Essa troca de tráfego ela pode acontecer através de uma estrutura compartilhada, como o ix.br, por exemplo, em que eu posso pedir uma VLAN interligando o meu ASN com o do Google, por exemplo, quanto eu também posso fazer uma conexão direta dedicada para me conectar ao Google. Esse tipo de conexão direta e dedicada se chama PNI, que é de Private Network Interconnection. Esse tipo de conexão pode reduzir ainda mais a latência e melhorar ainda mais a qualidade, pois essa conexão vai ser direta mesmo entre as duas redes, entre a rede do provedor e a rede do fornecedor de conteúdo. Por fim, vamos falar sobre CDNs, ou redes de distribuição de conteúdo, também conhecidos como caches. Os grandes fornecedores de conteúdo, como por exemplo Google, Netflix, Meta, quando estamos falando de Meta, estamos falando de Facebook, Instagram e WhatsApp, eles têm programas de caches. Esses programas de cache significa que eles vão botar servidores dentro do provedor para que os conteúdos mais acessados pelos usuários finais fiquem dentro do provedor, reduzindo ainda mais a latência. Esse tipo de solução ajuda a reduzir bastante os custos operacionais do provedor, porque grande parte dos conteúdos que os usuários acessam vão ficar já dentro da sua rede, não vai depender de uma conexão externa para buscar aquele conteúdo. Então os vídeos mais acessados do YouTube já vão ficar dentro do seu provedor, os vídeos mais acessados no Instagram também já vão ficar dentro do seu provedor. Um caso muito interessante é o do Netflix. Como o conteúdo é gerado por eles mesmos, eles sabem, por exemplo, o que vai ser muito assistido durante a próxima semana, que eles vão lançar uma série nova, por exemplo, então eles vão carregando aquele conteúdo durante o período ocioso, durante a madrugada, para que quando eles forem lançar a série, o vídeo já está disponível muito próximo dos usuários. Inclusive, se vocês repararem no Netflix, o conteúdo normalmente está tão próximo do usuário que enquanto você já está escolhendo o filme, ele já começou a tocar. Isso mostra como a qualidade de entrega deles é muito grande. E ela é muito grande porque normalmente está muito próxima do usuário final. Agora você já conhece as principais formas de conexão entre os ASNs. Tem alguma que a gente não falou? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo e siga o canal da OpenX para mais vídeos como esse. Obrigado e até o próximo.